Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Boa noite. Sempre com alegria, né? A oportunidade da gente estar aqui reunido, buscando Jesus, os seus ensinamentos que nos acalentam tanto o nosso coração, né? Agradecer por estarmos em plena saúde, sem dores, enquanto muitos estão hospitalizados em situações difíceis. Lembremos sempre de agradecer as nossas pernas, a nossa visão, os nossos braços, né? Que podem agir por amor. Então, que a gente esteja conectado nesse amor do Pai, nesse amor de Jesus, para que a gente possa desempenhar as nossas tarefas, né? Que é o tema da noite, que é servir. Tão importante nas nossas vidas, né? Servir com qualidade, servir aqueles menos favorecidos, aqueles que passam por maiores dores em situações difíceis. E todos nós temos condição de fazer alguma coisa pelo semelhante nosso, porque as dores que nos rodeiam são sempre grandes. Então, para isso é preciso um movimento que a gente saia das nossas dificuldades e se abra um pouco para enxergar as dores dos nossos semelhantes, que muitas vezes está bem perto da gente, né? E todo mundo tem condição de auxiliar. E a última palestra que eu dei foi sobre o amar, né? O amar é a coisa principal. E agora eu pus bastante coisa da primeira palestra, porque eu acho que para a gente servir é o termômetro de como a gente está amando. Então, como a gente está amando, é como a gente está servindo ao nosso semelhante. Porque aquele que ama realmente, ele encontra tempo para olhar as dores do próximo. Pessoas que estão em situações difíceis e todo mundo pode fazer alguma coisa por ele, né? Então, primeira coisa é o amor, para que a gente, conectado com ele, tenha condição de servir da melhor maneira possível o nosso semelhante. É esse o objetivo. Então, vamos lá. Então, começa pela: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, quando a gente estiver realmente amando o nosso semelhante, a gente vai estar mais aberto às dores do nosso semelhante, para que a gente consiga enxergar e auxiliá-lo da melhor maneira possível. A exemplo de Jesus, né? Que veio servir a gente. Ele próprio, o governador do planeta, desceu até nós e ele veio pessoalmente ensinar para a gente como a gente deveria fazer, enfrentando situações duríssimas que ele enfrentou, né? E muitas vezes o mundo ainda está assim, em outros valores, os valores materiais, né? Então a gente precisa ficar mais atento a que valores que a gente está atendendo ainda. Quais são os principais objetivos da vida da gente? Não que a parte material não seja importante, mas a gente está pondo eles muitas vezes na frente dos valores eternos que Jesus veio trazer para a gente com muita clareza.
E a gente precisa estar muito atento para que a parte material não seja tão destacada. E hoje é muito destacado. Os valores materiais, quem tem mais, quem manda mais, quem está no domínio do poder. E que poder que Jesus exerceu? O de servir por amor. Veio aqui entre nós mostrar como que a gente devia agir. Então, é isso que a gente precisa estar mais aberto, né? Vendo quais são os objetivos reais da nossa vida. O que a gente está priorizando, para que a parte material não se sobreponha às coisas eternas do Espírito. Para que a gente consiga estar visualizando as coisas de Jesus e tentando pôr em prática, a seu exemplo, que ele veio para servir a gente, com muito amor. E hoje tem muita gente, né, que quer se sobrepor com ideias diferentes, e a gente tem que respeitar a todos, indistintamente, não querer ser só o nosso ponto de vista prevalecer. A gente tem que estar aberto à visão dos outros e não criar muros, obstáculos para aqueles que não pensam como a gente. A gente está mais aberto ao nosso semelhante. Então, amai-vos e instruí-vos. Essa é a recomendação principal de Jesus. E a gente, por estar aqui dentro do centro, tem o privilégio de ter essas informações tão importantes que o Espiritismo nos traz. Tanto esclarecimento, que muitas vezes a gente se acha revoltado, injustiçado, e a gente perde muito tempo, se desgasta muito tempo com isso. E a gente entendendo o porquê das coisas, como fala lá claramente, ou são causas atuais ou causas anteriores das aflições, a gente aceitando de uma maneira resignada todas as dores que a gente passa, fica mais fácil de a gente se abrir para as dores do nosso semelhante e procurar fazer alguma coisa por eles, levando o conhecimento, a compreensão que o Espiritismo traz. Mas para isso é necessário que a gente se aprofunde nos conhecimentos que o Espiritismo traz, e não uma visão superficial, porque muitas vezes os problemas da vida da gente, as coisas que acontecem na vida da gente, são situações difíceis, e a gente precisa estar se preparando para a gente suportar as nossas e ter condições de auxiliar aqueles que nos rodeiam, às vezes com situações ainda mais duras e difíceis. Então é importantíssimo esse amai-vos e instruí-vos. E o sacrifício mais agradável a Deus, Jesus disse: ide reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao vosso altar. Como que a gente pode estar servindo o nosso semelhante se a gente tem alguma coisa contra ele? Então, não tem jeito. Essas dificuldades que a gente tem com os nossos semelhantes nos atrapalham em muito a nossa ação de servir, consomem as nossas energias. Então isso prejudica muito. Isso é a coisa mais agradável a Deus, quando a gente se movimenta em busca da reconciliação com aqueles que a gente tem dificuldades. E a gente tem que estar melhorando a nossa qualidade de amar o nosso semelhante para servir de uma maneira melhor. O argueiro e a trave no olho.
Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso? Então a gente tem mania de estar comentando as dificuldades do outro, vendo, enxergando com clareza o defeito dos outros, e a gente tem dificuldade de se voltar para a gente e olhar os nossos. Porque é difícil a gente assumir os nossos defeitos. É muito mais fácil ver o defeito do outro. Mas como que a gente pode estar servindo, enxergando a parte negativa do nosso semelhante? A gente tem que enxergar a parte positiva, a parte de Deus, que existe em todos. Esteja ele no grau de dificuldade que ele tiver. A gente tem que estar enxergando a parte boa dele, a parte divina. Que ele é uma criatura criada por Deus. Mesmo que a sua semente latente de Deus esteja lá dentro na obscuridade, uma hora ela vai florescer. E quando a gente se liga na parte negativa, a gente se prende a essa pessoa pela parte negativa. E isso prejudica imensamente a gente. Isso faz mal para a gente. Então a gente não consegue servir o nosso semelhante quando estamos nessa situação. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E não julgar os outros. A Patrícia deu a palestra do julgamento, né? A mulher adúltera. Nós não temos condição de julgar. Temos dever de analisar se aquilo é certo ou não. Mas a justiça cabe ao Pai exercer em nosso semelhante. Não cabe a gente. Então a gente tem que saber discernir o que é certo e o que é errado. Uma atitude certa e uma atitude errada, mas não julgar e condenar, excluir, se afastar da pessoa. Como que a gente está servindo? Se a gente afasta e ele é o mais necessitado de compreensão e auxílio. Então a gente precisa estar revendo todas essas nossas atitudes que são impulsivas da gente. E a gente tem que ter conhecimento das nossas impulsividades e tentar controlá-las e agir como Jesus ensina. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 77 vezes 7 vezes. É fácil perdoar aqueles que erraram com a gente, magoaram a gente? É fácil? Não é, mas é necessário. É necessário, a exemplo de Jesus. É isso que ele veio ensinar para a gente. Esse perdão. Então é necessário que a gente busque reconciliar, como falava ali antes. Vai e reconcilia, perdoa, se abra para o teu semelhante. Essa é a melhor maneira da gente estar servindo ao nosso próximo, conseguindo perdoar. Não consegue? Peça ajuda àquele que tem as forças, que é Jesus. Jesus tem as forças do perdão. Então a gente precisa recorrer a quem tem a força. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. É natural, a gente não pode amar o inimigo como a gente ama o amigo, mas é você não revidar o que o teu inimigo deseja para você, senão você vai estar se igualando a ele. Então é a gente se conter.
e saber perdoar. Servir. Isso é servir da melhor maneira possível, mesmo aqueles que a gente tem dificuldades. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes da força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Essa é uma mensagem que a gente leu no Caminho, Verdade e Vida, e da segunda-feira, e todo mundo combinou de prestar atenção como a gente agia em relação a falar mal do nosso semelhante. Como estaríamos atentos, né? E daí na outra todo mundo comentou que é um hábito ainda muito triste entre a gente, esse hábito de comentar sobre a vida alheia, falar mal dos outros, né? Então isso não é servir a Deus. Então a gente tem que estar atento às nossas imperfeições e buscando corrigi-las da melhor maneira possível. E todos nós temos dificuldades, mas para isso a gente precisa reconhecer, admitir e trabalhá-las. A gente precisa ter a humildade de reconhecer e se esforçar para que a gente, prestando atenção, a gente venha vivenciar coisas melhores. Mas isso tem que ser o objetivo principal na vida da gente. Tem que ser prioridade, essa modificação interna. Mas para isso dá trabalho. Não é de uma hora para outra. A gente errando, prestando atenção e tentando se modificar. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais que os bens terrestres, levar-nos-á a gloriosa elevação. Então, todo cultivo demanda preparo de solo, tempo, depende da chuva, depende de tudo. É um trabalho. E esse trabalho a gente precisa fazer com o nosso campo, da nossa alma, do nosso espírito, para que venha no futuro produzir bons frutos. Se conhece a árvore pelos seus frutos. E para que a gente tenha qualidade nos nossos frutos, para abastecer os nossos semelhantes, a gente tem que trabalhar a nossa terra, o nosso espírito, reconhecendo as nossas dificuldades e trabalhando, sendo isso a prioridade das nossas vidas. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então a gente tem mania de ser rígido com os defeitos do semelhante e indulgente com os nossos próprios, né? Então a gente precisa agir ao contrário, ser rígido com os nossos e indulgente com as imperfeições alheias. Porque a indulgência acalma, atrai, reergue, e o rigor desencoraja, afasta, irrita. Então a gente tem que ter essa noção de indulgência com o nosso semelhante, pôr em prática no nosso dia a dia. Essa é a grande maneira da gente estar servindo ao nosso semelhante, em todos os relacionamentos que nos acontecem no nosso dia a dia, aproveitando cada um deles, em todas as relações.
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, já que o Espiritismo se baseia fora da caridade não há salvação. Então essas três questões é fundamental para que a gente use em todos os nossos relacionamentos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Vamos enxergar a parte boa que cada um tem. A gente também tem os nossos defeitos. Como que a gente pode estar condenando os outros pelos defeitos? Os outros também têm que aturar os nossos. Todos nós temos. Então, a gente tem que ter indulgência com as imperfeições alheias, aceitando, vendo ele, as dificuldades que ele tem, e um filho de Deus, a parte boa, para que a gente se liberte, não venha se prender na parte negativa das pessoas, porque quando a gente se prende, aquilo faz mal para a gente entra naquela sintonia negativa. E isso a gente não consegue auxiliar a pessoa de maneira nenhuma. Não consegue. E perdoar todas as ofensas, né? Que é fundamental para que a gente se livre, esteja aberto, não se prenda às pessoas. A parte negativa. Então, o sol que aquece a vida em divino silêncio, né? O sol que nos dá a vida, ele não nos cobra nada. Assim como o Pai nos fornece tudo que a gente precisa. E a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, que tanto fez para a gente, fez tudo que a gente usa todos os dias, a gente não enxerga. Essa é a humildade daqueles que servem. E já que a gente se desfruta de todas essas coisas que o Pai nos proporciona, que Jesus, pelo seu trabalho, nos proporciona, nós também devemos servir sem esperar nada em troca, apenas auxiliando, vendo a necessidade dos nossos irmãos e agirmos com mais fraternidade, mais solidariedade, procurando desenvolver esses sentimentos dentro da gente, que ainda são embriões e precisam de movimento e exercício para que eles venham se fortalecer e atingir cada vez maior número de pessoas em todos os nossos relacionamentos. Toda raiz se esconde para ofertar-te as flores e os frutos. A fonte que te ampara não pergunta quem és. Então, você vê como é que a gente recebe todos os momentos, tanto o auxílio, e muitas vezes a gente não é capaz nem de agradecer. Então a maneira da gente retribuir, isso é fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. Chamados a servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Então, como que a gente se esconde atrás das nossas imperfeições? Somos imperfeitos mesmo, Deus sabe, mas alguma coisa de bom, alguma capacidade a gente tem. E a gente, todo mundo é capaz de se movimentar nessa direção e fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. Está aí a feira, quanto que não beneficia
pessoal veio aqui, separou as roupas, pode ir lá auxiliar. Então, quanto movimento a gente pode assumir para beneficiar o nosso semelhante? Nas visitas, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão com mais idade, parentes nossos em dificuldade, doentes, hospitais. Quanto que a gente pode fazer? E muitas vezes a gente alega que a gente não tem condição pelas nossas imperfeições. Jesus não quer muito da gente, Ele não espera muito, Ele conhece as nossas insuficiências e defeitos, mas é o pouco que a gente tem que a gente pode doar para o nosso semelhante. É isso que Ele espera da gente. E a gente, todo mundo tem condição de se movimentar nessa direção. Hoje o mundo é muito egoísta, só pensa nele, só trabalha para ele, só enxerga ele. E a gente precisa se abrir mais ao nosso semelhante. Esse movimento é fundamental para a nossa própria felicidade, porque a gente só vai ter merecimento de ser feliz quando a gente vê a felicidade do outro. Então, são todas essas coisas, né, que a gente precisa estar estudando, porque para a gente passar na nossa prova, né, da vida, a gente tem que rever todas essas matérias que são fundamentais para que a gente passe nas provas da vida. E quando que a gente vai ver se passou ou não, de uma maneira mais clara? É a hora que chega do outro lado. Daí a gente... E aí? Como você usou o teu tempo? Parece que o tempo é nosso, parece que o tempo é grande, mas o tempo é de Deus. E nos foi concedido para uma finalidade, o nosso aprimoramento íntimo. E aí, como que a gente está usando? E a gente precisa estudar a matéria. E não tem nada melhor do que todos esses conceitos. Por isso que eu repus tudo de novo. Porque quando a gente vai fazer uma prova importante, a gente estuda as matérias que são fundamentais. Está aqui a professora nossa aqui que sempre cobrou, né? E todo mundo já passou pela escola e sabe. E a vida é uma escola, né? Essa é a verdadeira escola que a gente está passando. Mas e aí, a gente está se preparando para passar da melhor maneira possível? Como que a gente vai chegar do outro lado? E aí, como usamos o nosso tempo? Só para a gente? Só para mim e para os meus? De uma maneira egoística? Sem servir aqueles mais necessitados? Que estavam com dores e sofrimentos ao nosso lado? O egoísmo, mais uma vez, vai imperar diante das dificuldades dos nossos irmãos? Está na hora da gente exercitar. Esse é o verdadeiro exercício. O exercício das virtudes da nossa alma. Muita gente procura os físicos hoje. É necessário nos mantermos, agradecer o corpo que a gente tem e manter ele em ordem. É responsabilidade nossa. É a manifestação do nosso espírito. A gente usa ele para o nosso aprimoramento. Mas a principal prioridade é o exercício das virtudes. Porque a gente vai ter que prestar conta. Usamos o sol, bebemos a água, nos alimentamos. E aí? Como estamos usando tudo isso e para que finalidade? Como que vamos chegar do outro lado? Felizes com a nossa própria consciência, com o nosso próprio desempenho diante do tempo que nos foi concedido? A vida foi concedida perante o nosso compromisso, da nossa melhora íntima. E é isso que Jesus veio mostrar de uma maneira muito clara
E hoje os valores materiais é que imperam muito mais do que os valores que Jesus veio mostrar para a gente. Mas os valores que Jesus veio mostrar para a gente são eternos. Essa é a roupagem que a gente precisa ir tecendo no nosso dia a dia com as oportunidades que a vida nos oferece. Aquele traje para ir na festa que o Pai nos chama. Está preparado a entrar no mundo espiritual com a maior qualidade vibratória, para que a gente não fique preso a situações desconfortantes, que a gente nos trabalhos mediúnicos vê e como é que é a situação daqueles desencarnados, tanto aqueles que estão bem quanto aqueles que estão em dificuldades. O que prende as pessoas nas dificuldades, em situações difíceis, geralmente é o orgulho, o poder, o apego às coisas materiais. São isso que leva. O estudo aí de sábado de amanhã é fundamental para que a gente visualize o nosso futuro. Chegue lá com qualidade. A entrar em contato com aqueles que tanto trabalharam para que a gente esteja aqui, nos auxiliando, e que a gente nem é capaz de perceber eles. Estão aguardando a gente, o nosso retorno para a vida, para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. A gente precisa estar visualizando esse futuro nosso e trabalhando para isso, aproveitando o tempo aqui da melhor maneira possível. Isso vai fazer com que a gente esteja em paz com a nossa própria consciência, aproveitando todos os relacionamentos no nosso dia a dia. A lei de causa e efeito tem ajustado aos teus momentos problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça em teu favor e conseguirás sem dificuldade renovar o próprio caminho. Então a gente, para ser auxiliado, a gente tem que ter merecimento. Não é fechado nas nossas dificuldades, só nelas a gente não encontra saída, não encontra solução, se desgasta, se debate, sangra. Mas quando a gente se abre para ver o nosso semelhante, levar uma palavra amiga numa visita, em que situação for, as coisas, a gente consegue se esquecer de si e dos teus problemas. Isso é um privilégio. Que momento que a gente consegue esquecer deles? Quando a gente está servindo ao nosso semelhante, preocupado com ele, tentando fazer alguma coisa por ele. E olha que tem situações difíceis por aí, hein? Difíceis. E todo mundo tem condição de fazer alguma coisa. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo foi o verdadeiro exemplo que divulgou. Ele serviu. Ficou 2 anos no deserto se preparando, depois que viu Jesus e encontrou com Jesus, reunindo forças e determinação para servir, levando a palavra e os ensinamentos de Jesus. Olha só que força que é Paulo. Ele é o verdadeiro exemplo, mesmo com joelhos, mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Ele nunca parou. Foi até no fim. Usou todo o tempo dele
para servir, levando a palavra e um incentivo para todos os cristãos daquela época, a pé, viajando em dificuldade, mandando cartas. Olha, o trabalho de Paulo, esse é o verdadeiro exemplo. E tantos na atualidade, né? Como Chico Xavier serviu, escrevendo toda essa literatura que encanta a gente, que emociona a gente quando lê, que toca os nossos corações. Que esforço fez esse homem? Quantas pessoas ele atendeu nas filas, até de madrugada, em situações difíceis. Quanto consolo ele levou. Esses são os verdadeiros exemplos que a gente precisa ter e se movimentar para fazer alguma coisa. Ter eles como objetivo nas nossas vidas. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Então ainda a gente está muito longe com as nossas imperfeições. O mundo está muito problemático, mas o que a gente tem feito em relação à nossa mudança íntima para contribuir com a mudança que a gente precisa, a gente visualiza? Jesus trabalha incansavelmente, mas aguarda a nossa movimentação nesse sentido. Como a gente está a colaborar com Ele, que trabalha tanto tempo pela gente, nos conhece intimamente e torce pela gente, faz tudo o que é possível, mas aguarda a nossa boa vontade, a nossa decisão íntima nessa reforma e atitudes. E o melhor exemplo é Ele, que serviu a todos e continua servindo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, isso, Paulo estava preso, numa situação presa, passando fome, sede, com companheiros em situação dificílima. E muitas vezes a gente se encontra em situações dificílimas, mas Paulo não reclamou. Ele aprendeu a se contentar com o que tinha e sempre estava dando a volta por cima, levantando e